sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos, curvar a cabeça. Deus eterno Pai, me coloco na Tua presença aqui agora, ó Pai, que só possa me usar aqui nessa noite, ó Pai, para através de mim, Senhor Deus, que só possa falar com a igreja, Senhor Deus, que só possa através de mim ensinar a igreja várias coisas a respeito de finanças, ó Pai. Eu me dispus, eu estou aqui, o Senhor pode falar, o que o Senhor mandar eu falar, eu estou aqui para isso, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo possa estar aqui, que o Teu Espírito Santo possa pairar por essa igreja e possa dar entendimento da palavra a quem ouvir, ó Pai. Eu coloco tudo que acontecer aqui nessa noite, ó Pai, tudo que eu disser em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero falar para vocês a respeito do tripé das finanças. O que é o tripé? Tripé é porque são 3. Hoje eu quero falar de ganhar, poupar e gastar. Que são as 3 coisas que quando envolve finanças, envolve essas 3 palavras. O que é o dinheiro? Todos sabem o que é o dinheiro. O dinheiro nada mais é uma moeda, ela é feita de papel moeda, e um papel próprio para emitir essas notas. E essas notas, tem umas que tem umas figuras diferentes uma da outra, mas são simplesmente papel, que nós colocamos em nossas carteiras para suprir as nossas necessidades. Lá na Casa da Moeda é emitido trilhões e trilhões de notas. A Casa da Moeda hoje poderia estar imprimindo outro tipo de papel gráfico, mas ela imprime o dinheiro. O poder do dinheiro. O dinheiro ele tem poder de fascinar as pessoas, de enlouquecer. Quantas pessoas se enlouquecem às vezes por causa do dinheiro? O desejo dele pode causar guerra. Pode causar guerra o desejo do dinheiro. Por dinheiro, o pai pode matar o filho, ou o filho matar o pai. Muitas coisas ruins podem acontecer por causa desse papel que é impresso lá na Casa da Moeda. O dinheiro corrompe o senso de justiça. O que é errado passa a ser certo, e o que é certo passa a ser errado. O uso do dinheiro, amados, ele pode causar morte, ou ele pode causar vida. Por isso que é muito importante. Aí você me pergunta hoje, mas por que na igreja tem uma pregação sobre finanças? Amados, a finanças, ela faz parte da nossa vida. Aqui tem a campanha das 7 semanas. Tem várias coisas que são pregadas aqui a respeito de família, a respeito de carreira profissional. Eu mesmo já preguei aqui 2 vezes esse ano sobre carreira profissional. Amados, essas 7 coisas fazem parte da nossa vida. Deus quer nos abençoar em todas as áreas de nossa vida. E as finanças é uma das peças-chave. Por quê? Quando a finança é mal administrada, às vezes há separação de casais. Quantos casais separam aí? E quando você vai ver realmente a raiz do problema, é um problema financeiro. Mas às vezes não é a falta do dinheiro. Às vezes é a falta de saber administrar aquele dinheiro. Amém? O dinheiro em si não é bem nem mal. Ele é um bom servo, mas um mau senhor. Lá em Mateus 6,33 diz o seguinte: buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentado. Amados, não podemos ser escravo do dinheiro. Você não pode se escravizar por causa do dinheiro. O dinheiro ele não é para nos servir? Não é? Então ele é o nosso servo. Então é ele que tem que ser o nosso escravo.
Quantos entenderam isso aqui? Se Ele é o nosso servo, Ele vai nos servir, então Ele que é o nosso escravo. Nós não podemos inverter as coisas, de nós ficarmos escravos do dinheiro. Quando você tem um dinheiro sobrando, aplicado em alguma coisa, alguma bolsa, poupança, ou mesmo aplicado em um negócio rentável, o dinheiro está sendo seu servo. E ele está trabalhando para te servir, não é mesmo? Entendeu? Que o dinheiro não é. Nós não somos escravos dele. Ele que é o nosso escravo. Ele que tem que trabalhar por nós. Antes de recebermos Jesus, somos criatura de Deus. Mas depois que recebemos Jesus, somos feitos filhos de Deus Altíssimo. Nesse momento recebemos a sabedoria que vem dele. Então quando você recebe Jesus, que Ele te dá sabedoria, por isso que temos a campanha das 7 semanas, Ele quer te dar sabedoria em todas as áreas. Ele quer saber, Ele quer te ensinar você a lidar com a sua família, filho lidar com pai lidar com filho, todas essas coisas, Ele quer te ensinar. Por quê? Porque quando você pega a sabedoria que vem de Deus, você aprende, você tem como crescer em todas as áreas de sua vida, e é isso que Deus quer. Deus não quer que nós aceitamos Jesus, e nós sentamos nesse banco aí, e nós ficamos a vida toda da mesma forma, não. Ele quer que nós crescemos. Homem nenhum é realmente cristão, enquanto não desenvolve o centro cristão dos valores no uso da riqueza que Deus o confiar. Deus nos confia o salário, não importa o tanto, porque, na verdade, as coisas começam pequenas, você começa ganhando um salário pequeno, mas quanta gente que vive no deserto a vida toda ganhando um pouquinho, sabe por quê? Porque não é fiel. Quando a pessoa é infiel, ele fica no deserto. Repete comigo. Quem não sabe gastar, não sabe poupar, não sabe ganhar. Vamos mais uma vez. Quem não sabe gastar, não sabe poupar, não sabe ganhar. É isso que nós vamos aprender um pouco aqui hoje, amados. Hoje vamos aprender um pouco da aplicação dessas 3 coisas. Tudo que existe, existe para ser aplicado. As coisas não existem à toa, não. Se essa cadeira existe, é para alguém sentar nela. Porque senão seria inútil fabricar uma cadeira dessa. Vamos falar primeiro em ganhar. Quero falar 3 coisas aqui hoje a respeito de ganhar. Deus é o dono de tudo, vocês concordam? O princípio básico sobre finanças é reconhecer que Deus é dono de tudo que existe no universo, incluindo nós mesmos. Olha o que diz lá em Salmos 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém? O dinheiro que temos no bolso não é nosso, mas de Deus. Olha o que diz lá em Ageu 2:8, não precisa de abrir não. Diz o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo, Deus o mantenedor. Adotando valores das palavras de Deus, temos, por exemplo, o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Lá em Mateus 6, para não andarmos ansiosos com a vida, Deus tem compromisso de sustentar seus filhos. Quantos aqui que acreditam que Deus tem um compromisso de nos sustentar?
Amém. Amados, Deus acredita em você, mas Ele pede que você também acredite em você. Eu quero contar uma história aqui do João Teodoro. João Teodoro era um cidadão que morava numa cidadezinha bem pacata que se chamava Itaoca. O João era uma pessoa muito boa, o João era uma pessoa honestíssima. Ele era gente finíssima. Ele era pessoa assim, a gente poderia dizer, da melhor qualidade. O João era. Mas o João Teodoro, ele só tinha um defeito. Ele não acreditava nele mesmo. Então o João morou nessa cidade por muitos anos. E ele não procurava crescer porque ele não acreditava que ele tinha capacidade de crescer. O João, se falasse com ele assim, João, você vai aprender a tocar um violão, de cara ele já desistia logo, porque ele sempre achava que ele não tinha capacidade para fazer nada. E de repente, o João, ele foi notando o seguinte, que aquela cidade, ela estava se definhando. Naquela cidade, tempos atrás, tinha 3, 4, 5 médicos bons. E de repente, foram todos embora. Sobrou só um médico. E mais ou menos. Circo naquela cidadezinha. Parou até de ir circo. Gente, uma cidade, quando para de ir circo nela, pode saber que a coisa está feia. Mas o João estava lá, o João não acreditava nele. E as pessoas boas daquela cidade que queriam crescer, simplesmente juntava suas malas e ia para outra cidade. E João foi notando aquilo. E de repente João também queria ir embora da cidade. Mas João Teodoro, ele não tinha motivo nenhum de sair daquela cidade. Nada era motivo para João sair daquela cidade. Porque se ele quisesse crescer, ele tinha saído, mas ele não acreditava que ele tinha potencial de fazer nada nessa vida. Mas de repente um dia, o João Teodoro, eles elegeram o João Teodoro a delegado dessa cidade de Itaoca. O João Teodoro ia ser delegado dessa cidade. E de repente o João Teodoro ficou louco. E ele começou a se perguntar, eu, João Teodoro, delegado dessa cidade, a quem o delegado pode prender, pode soltar, é o delegado que vai na cidade grande para conversar com o governador. E ele não sentiu, ele sentiu assim, João Teodoro, delegado, ele passou a noite inteira com aquilo. João Teodoro, delegado, sabe o que aconteceu no outro dia de madrugada? O João Teodoro juntou suas trouxas e colocou no seu burrico velho, que não estava nem aguentando andar, e começou a sair da cidade. Alguém gritou, João Teodoro, onde você vai? Aí eu vou sair da cidade. João, mas logo agora que você vai ser delegado dessa cidade? Ele respondeu, cidade que João Teodoro é delegado, eu não fico de jeito nenhum. Amém? Tem pessoas, amados, que é desse jeito. Tem pessoas que não acreditam neles mesmos. Aí eu te faço uma pergunta. Como que Deus vai ajudar uma pessoa que ela mesma não acredita nela? Tem lógica isso? Não tem como, amados. Se você quer crescer, eu desafio você nessa noite. Acredite em você. Acredite. Que se você acreditar em você, Deus vai ser o primeiro a acreditar. Aliás, Deus acredita em você. Mas só que fica difícil de te ajudar por você não acreditar. E quando você não acredita em você, as pessoas que estão ao seu redor passam também a não acreditar. Sabe por quê? Porque eu falo com o Reinaldinho. Reinaldinho é guitarrista. Aí no domingo eu falei com ele assim, Reinaldinho, você vai tocar o baixo. Reinaldinho acreditou nele e tocou muito bem o baixo no domingo e tocou hoje. Sabe por quê? Porque ele acredita nele. Pode ir. Se eu falasse com o Reinaldinho assim, Reinaldinho, você tem capacidade, toca o baixo. E de repente ele, eu não tenho capacidade, não viesse. Aí outro dia eu falo assim, Reinaldinho, você vai pregar hoje. E ele não viesse, que não tem capacidade. Na terceira vez, eu mesmo ia falar.
não vou chamar Reinaldinho, não, Reinaldinho não tem capacidade de fazer nada. Amém? Amados, Deus nos chama. Eu vou te falar uma coisa. Qualquer um de vocês aqui, que o pastor chamar e falar assim, hoje vocês vão fazer tal coisa. Hoje vocês vão pregar na célula. Você nunca pregou na célula? Não tem problema. Diga sim. Quando você diz sim a Deus, Ele te supre. Ele te dá a palavra. Pode ter certeza disso. Deus, o trabalhador, a fonte de renda. Vamos ler lá em Efésios 3:20. Eu acho muito interessante esse texto de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse texto é tremendo, amados. A fonte de renda mais abençoada é a do trabalhador honesto. Lá em Salmo 128:2, diz o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aquele que se dispõe a usar o seu corpo em prol do seu trabalho honesto, pode ter certeza que as mãos do Senhor estão junto. Deus não manda casa do céu, não manda carros, não manda roupas, não manda eletrodoméstico. Deus não joga nada lá do céu na nossa cabeça. Quem está esperando isso pode esquecer que isso nunca vai acontecer. Mas se você for bom em tudo que você fizer, procurar sempre crescer em todas as áreas de sua vida, inevitavelmente, isso irá acontecer. Quem planta, colhe. É a lei da semeadura. Pode esquecer. Se você está plantando, você vai colher. Então, quando você for fazer um trabalho, faça bem feito. Não importa se tem alguém olhando ou não. Eu sou patrão, eu sei. Eu observo meu funcionário de longe. Eu sei o que ele está fazendo, como ele está fazendo. Sei. Não pensa que ninguém é bobo, não, que as pessoas observam. As pessoas às vezes não falam nada. Às vezes você chega 5 minutos atrasado no seu trabalho, ninguém te fala nada. Mas eu vou te dizer uma coisa, é muito pior não falar. Porque pelo menos se tivesse falado, de repente no outro dia você chegava 10 minutos antes. Mas quando não fala, fica observando. Aí daí uns dias você começa a chegar a 10, aí vai assim. Pode ter certeza que a gente é observado em tudo que a gente está fazendo. Outro exemplo que eu vou te dar de crescimento é o seguinte: de crescimento juntos. Amados, quando eu cheguei nessa igreja aqui, acho que ela era menos da metade aqui. Acho que era menos da metade. O que está acontecendo com a igreja? Ela já vai crescendo, não já vai? Automaticamente, as pessoas que estão aqui, se entender a visão da igreja e o propósito, por que ela existe, vai crescer todo mundo juntos. Daí a pouco, quando isso aqui melhorar e ficar bonito, automaticamente a sua casa também vai ficando bonita. Isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. Naturalmente isso vai acontecendo. Quando você quer crescer, você vai crescendo junto, mas você tem que estar no negócio. Você não pode simplesmente chegar na igreja e sentar aí. Aí de repente o pastor fala, nós precisamos de comprar um som. Aí as pessoas fazem de conta que não estão ouvindo. Amados, como que uma igreja vai crescer se isso aqui não tiver um som bom, se a gente não colocar um forro até lá? Só que é o seguinte,
quando você investe na obra, depois eu vou falar disso mais para frente, inevitavelmente a gente vai crescendo junto. Porque Deus não é o dono de tudo. Deus, quando olha lá de cima, Ele vê seu povo aqui embaixo, Ele vê dinheiro correndo para tudo quanto é lado, e cai na mão de um, cai na mão de outro, e Ele fica só monitorando ele ali. Ele fala, não, esse aqui está sendo fiel, vamos levar ele ali para pegar mais, e vamos fazer isso. Deus sabe. Assim como o teu patrão testa a sua fidelidade, Deus também testa a nossa fidelidade. E Deus testa a nossa fidelidade, sabe onde? Lá no serviço da gente. Você acha que quando você chega uns 5 minutos atrasado, que você rouba o tempo lá da empresa que você trabalha? Você acha que Deus não está vendo? Não, você acha que você está roubando quem? Está roubando a Deus. Agora eu quero falar um pouco a respeito de poupar. Vou falar 3 coisas também. Poupar é manter organizado o orçamento familiar. Amados, fica de pé um pouquinho. Faz assim. Aí pode assentar. Que eu não quero ver ninguém dormindo aqui, hein? Se dormir, eu jogo água. Tem água aqui. Eu aprendi com o pastor Marcos, tá? Meu discipulador, né? Poupar é manter organizado o orçamento familiar. Lá em Provérbios 10:5 diz: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Amados, tem gente que vive a vida inteira com as finanças todas atrapalhadas. É engraçado que eles ficam sempre com aquela desculpa, né? Ah, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho hoje, eu ficaria organizado. Você já viu alguém falar isso, gente? Alguém que está com a vida toda de cabeça para baixo, de repente, não sei nem quanto que ele ganha, mas ele só pensa o seguinte, às vezes nem fala: ah, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho, do que eu estou ganhando hoje, eu ia organizar a minha vida. Aí Deus vai e pega essa pessoa, e pega o salário dela e multiplica por 3. Sabe o que acontece? Ela continua a mesma coisa. Aí ele vai e multiplica de novo. Mas não importa o valor que a gente ganha. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo. E conheço pessoas que ganham acima de 10 salários. E eu não vejo diferença nenhuma na organização das finanças. Quanto mais alto o voo, maior é o tombo. Tem pessoas que ganham acima de 10 salários. E a vida dele está de cabeça para baixo. E a dívida está passando por cima desse teto. E tem pessoas que ganham salário mínimo, que está tudo ajustadinho. Sabe o que acontece? Essa pessoa que ganha um salário mínimo e consegue ajustar suas contas, ela não fica assim por muito tempo, não. Porque Deus recompensa. Daí a pouco essa pessoa vai melhorando, vai melhorando. A gente vê pessoas que sabem administrar o que ela ganha. Daí a pouco Deus está colocando ela no muito. Por causa da sua fidelidade. Essa pessoa vai e cresce. A gente não vê pessoas nenhuma que fica com a vida toda enrolada crescer. Não vê. Aí aquele humilde que sai lá de baixo, começa pequenininho, honesto, pagando tudo direitinho, ganhando pouquinho, economizando, daí a pouco Deus vai e coloca ele no muito. Porque esse é um servo fiel. Amados, para quem não sabe lidar com dinheiro, o valor que ganha não importa. Poupar é evitar desperdício. Eu vou dar um exemplo da minha sogra. Minha sogra mora comigo há muitos anos. Vocês não vão falar assim. O que vocês vão falar? Assim, isso aí é gente boa. Que deixar a sogra morar, né? A sogra mora comigo há muitos anos, mas a minha sogra é gente fina demais. Ela é caladinha, não é aquela sogra faladeira, não, sabe? E a minha sogra é o seguinte, ela é muito econômica, ela não joga nada fora.
Por exemplo, se sobra 2 colheres de arroz, você pode ter certeza que vai estar lá guardadinho. Ela não joga fora. Eu acho muito bonito isso. Porque ela já passou muita dificuldade na vida e ela não consegue jogar as coisas fora. E eu acho isso muito bonito. Quando chega o ponto de jogar fora, que fala assim, agora vai jogar no lixo, ela guarda e ela arruma um animal para dar aquilo, uma galinha, um cachorro. Eu acho isso muito bonito. E às vezes tem pessoas que pegam uma panela de arroz só porque o arroz às vezes ficou um pouco empaçocado, aí joga aquilo no lixo. Não é certo isso, porque Deus está vendo. Deus está vendo a dificuldade de outras pessoas para ter um arroz dentro de casa. Então não é justo que nós desperdicemos esse arroz, nada, nada, nada. Devemos evitar ser escravo da poupança. Poupar é bom, mas nós temos que ter muito cuidado. Há pessoas que são escravos de economizar. Elas são até conhecidas como os pão duro. Quem aqui conhece pão duro? Mão fechada. Tem pessoas que fecham tanta mão que o dinheiro aqui dentro que ele até vaza no meio dos dedos. Tem outros que tem o apelido de munheca de samambaia e vários outros nomes que vocês devem conhecer. Mas é perigoso você ficar preso ao dinheiro e pensar que só ele pode resolver os seus problemas. Tem um empresário da cidade, há muitos anos atrás, aqui em Viçosa, filho dele, 18 anos, a caminho da universidade, de repente, sofreu um acidente de moto. E esse rapaz foi socorrido, foi para o hospital, mas chegou lá sem vida. E de repente o pai dele, aquele homem que tinha muito dinheiro, ele nem lembrou que existia Deus. Ele lembrou só que ele tinha muito dinheiro. E ele chegou no hospital e falou com os médicos, eu vou mandar vir um helicóptero aqui agora, um avião. Eu pago o preço que for, mas eu quero salvar o meu filho. Aí o médico falou com aquele homem, meu senhor, sinto muito em te dizer, esse dinheiro seu pode servir para qualquer coisa, mas para salvar o seu filho jamais. O seu filho está morto. Amados, então tem muitas pessoas por aí que às vezes vão fazendo poupanças, e guardam muito dinheiro. Nem lembra que Deus existe, sabe por quê? Porque quando eles ficam um pouco doentes, eles chegam no hospital e falam assim, eu vou pagar essa cirurgia. Aí de repente paga aquela cirurgia, faz a cirurgia sai bem, e ele sai de lá, tá vendo? Para mim não precisa de Deus não. Eu cheguei com o meu dinheiro lá, ó, paguei. Então essa pessoa vai distanciando de Deus, porque acha que o dinheiro é que compra tudo. Mas aí quando chega num ponto desse aí, que o médico fala, seu dinheiro pode servir para outra coisa, não para comprar a vida do seu filho que já está morto. Você pode comprar o caixão com esse dinheiro. Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Paulo fala em 1 Timóteo 6,7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Mas agora eu quero falar da peça-chave das finanças. No tripé as 3 são importantes, mas essa que eu vou falar agora eu acho que é a mais importante, que é o gastar. Nós temos que saber ganhar, nós temos que saber poupar, mas nós temos que saber gastar. A chave do sucesso na área financeira é como você gasta o seu dinheiro. Olha lá em Isaías 55, 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Amém? Olha o que Deus está nos dizendo aqui. Que se nós soubermos gastar o nosso dinheiro,
que se nós soubermos aplicarmos o nosso dinheiro, que ele vai nos sustentar com finos manjares. Amém? Todo o nosso salário é de Deus, mas ele pede, presta atenção nisso aqui, todo o nosso salário é de Deus, mas o que ele nos pede? Que é para nós dividirmos esse dinheiro em 10 partes, correto? E ele fala que uma parte, todo é dele, mas uma parte a gente tem que devolver para ele, e ele nos dá o direito de usar as outras 9. Amém? Quantos entenderam? No momento do gasto que Deus testa a sua fidelidade. Quando você devolve uma parte, o que acontece? Deus protege as outras 9. É tipo um seguro que você faz. Como que chama isso? Isso chama dízimo. Amém? Todos entenderam? O salário é todo de Deus. O salário que você recebe é todo dele. Só que o que ele te dá a liberdade? De você dividir ele em 10, dar apenas uma parte para ele e você ficar com 9. Amém? Agora você vai aprender como gastar os 100% dos seus 90. Amém? Agora nós vamos falar da oferta. Oferta é o que você separa para Deus depois que você devolve o seu dízimo. E é interessante o seguinte, que depois que você tira uma parte de Deus, que você dizima, aí depois você pode ofertar. E Deus, ele só aceita a sua oferta depois que você já devolveu o que é dele. Vou te dar exemplo seguinte, nessas fazendas grandes na roça, usa o meieiro. Vocês sabem o que é meieiro? É aquela pessoa que chega e planta na terra do fazendeiro, e no final da colheita, tudo que colhe, divide. 50% para um, 50% para outro, correto? Aí eu sou o meieiro. Eu pego esse 50% que é meu, correto? Desse 50% que é meu, eu tenho que fazer, sabe o quê? Eu tenho que tirar a oferta para a terra. O que é essa oferta para a terra? É a semente que eu vou tirar e eu vou fazer um replantio dessa semente. Eu vou voltar com essa semente para a terra. Eu vou tirar uma parte desse 50% que é meu e vou plantar de novo para quê? Para depois eu ter aquela nova colheita. Então, amados, às vezes tem pessoas que de repente separam uma ofertazinha para dar na célula. Tipo assim, se você tem... eu tenho R$10 esse mês para ofertar na célula. Tem 4 células no mês. Divide esse dinheiro em 4. Toda semana você vai lá dar uma ofertazinha, vai plantando a semente. Porque semente não precisa você plantar ela de uma vez, não. É até interessante, eu estava vendo o Alvin, que está ali, o meu cunhado, ele está plantando uma horta lá perto de casa. Eu achei muito interessante a maneira que ele faz. Tipo assim, uma semana ele vai e planta um canteiro de alface. Aí na outra semana, ele vai e planta um outro canteiro de alface. Na outra semana ele vai e planta outro. Eu falei assim, mas por que você faz isso? Ele falou assim, não, porque aqui é o seguinte, eu plantei esse primeiro, ele vai crescer, e o outro vai estar menor. Aí eu vou comer nesse aqui. Quando dá na outra semana, esse aqui já está no ponto. Porque se plantar tudo de uma vez, nascer tudo de uma vez, você não dá conta de comer. Você não dá conta com a sua colheita. Então você vai plantando aos pouquinhos, vai regando, aquilo ali vai crescendo. E você sempre tem colheita. Amém? O dízimo ele é como um seguro. Quando você compra um carro, por exemplo, você não faz um seguro dele? Por quê? Isso aqui é uma segurança. Você não quer que ninguém roube o seu carro. Mas se caso roubar, você está seguro. Só que com Deus é diferente. É um seguro que você paga e que não tem perigo de roubar. É 100% garantido. Porque o seguro do carro, às vezes, rouba e eles te dão outro, te dão o dinheiro. Quando você faz esse seguro com Deus, que você devolve a parte que é dele, automaticamente ele segura o que é seu. Amém? Aquele valor que Deus lhe confiou, que são as 9 partes, você tem que saber administrá-lo.
pois são desses 90% que você tira a semente. Amém? A oferta é aquilo que você separa para ser plantado novamente. Tem muita gente, por exemplo, que pega o seu dinheiro, pega o dinheiro do seu salário. Eu estou falando não de pessoas do mundo, que a gente costuma dizer. Estou falando às vezes de crente mesmo. Tem crente que não sabe aplicar o seu dinheiro. Recebe o seu salário, vai lá e joga na loteria. Amados, você não sabe o risco que é um crente jogar na loteria. O crente pode até jogar na loteria, mas ele tem que fazer uma campanha de oração para todo mundo orar por ele, para ele não ganhar. Amados, vocês não imaginam que tragédia que é um crente acertar na loteria. Eu estou falando crente, é tragédia para todos. Mas para nós que conhecemos a palavra e sabemos o que Deus tem para nós não podemos aplicar o nosso dinheiro nessas coisas, não. Nós temos que ter sabedoria do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus, Ele nos dá sabedoria. Só que Ele não chega e coloca ela na nossa mão. Ele quer que a gente busque essa sabedoria. Como que a gente vai buscar essa sabedoria? Nós vamos ler a palavra, nós vamos ouvir uma pregação, nós vamos investir em nós. Nós vamos acreditar que nós somos capazes de crescer no reino de Deus. Quando o crente acerta na loteria, dá até tristeza. Eu não conheço nenhuma até hoje que acertou, não. Mas junto com esse dinheiro, gente, vem uma maldição. Vem demônios que não acabam mais junto com esse dinheiro. E destrói. Destrói toda a sua família, destrói sua vida. Aí quando você estiver sem nada de novo, aí Deus vai e te pega de novo. Aí você vai começar do zero. A gente não conhece ninguém que ganhou uma fortuna dessa e que não passou por tudo isso. Então nós, pelo menos que somos crentes, vamos entender isso. Vocês podem até jogar, eu não sou contra ninguém jogar não, mas faz muita oração, pelo amor de Deus. E fala comigo que você está jogando, para eu também orar por você. E já que a gente vai orar para você não acertar, não gasta esse dinheiro com isso, não gasta com outra coisa. Já que você está jogando e não pode ganhar. Tem uma coisa que nós temos que ter muito cuidado também nos momentos de gasto. Eu tenho visto muitas pessoas fazer mau negócio, porque é minha área, eu posso falar. Tem muita gente fazendo mau negócio com carro. Aquele status que que o carro te dá, aquilo ali ilude muita gente. Que a pessoa é o seguinte, montado num Fusquinha, ou montado num Jeg, ou montado num Volvo, ele é a mesma pessoa e vai em qualquer lugar. Não sou contra ninguém ter um carrão, mas tudo tem a hora certa. Tem pessoas que de repente compram um carro novo, e com aquele carro novo vem uma Bíblia. Eu chamo de Bíblia. Aquele carnê com não sei quantos pagamentos, com aqueles juros muito altos, que você compra um carro, paga 3, e na fritada dos ovos ele só vale meio. Então por isso que tem muita gente às vezes que não cresce, porque fica a vida toda sendo escravo de carro. Não sou contra ninguém ter as coisas, tem que ter. Deus criou o carro para nos levar, Ele quer que a gente tenha. E outra coisa, Ele quer que a gente tenha um carro bom. Mas Deus quer que a gente seja fiel, para Ele te dar aquilo ali no momento certo. Deus não quer que você seja escravo. Se você ganhou um carro e veio um carnê desse tamanho com ele, às vezes com prestações absurdas, que até te atrapalham no seu orçamento familiar, isso se chama presente de grego. Mas vamos abrir lá em Gálatas 5. Preocupa não que eu já estou finalizando, tá? Ainda bem que eu não vi ninguém olhando no relógio. Acho que eu estava olhando para o outro lado.
Eu não vi ninguém. Ah, não, agora eu vi alguém levantando. Acho que ele já vai chamar alguém. Para concluir, Deus não quer que vivamos uma vida miserável e nem escravizados. Ele quer que sejamos livres. Gálatas 5:1 diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amados, se uma vez nosso Deus nos tirou do império das trevas, nos tirou da escravidão e nos trouxe para a luz, nós não temos motivo nenhum de voltar para essa escuridão de novo, não. Nós temos que ficar na luz. Agora, por que tem pessoas, às vezes, chegam na luz e começam a crescer e, de repente, volta para as trevas? Aí depois essa pessoa volta para a luz. Porque Deus, Ele é generoso, Ele é misericordioso. Quantas vezes que você quiser voltar, Ele te aceita. Só que tem um detalhe. Quando você chega, você tem que começar de novo. Mesmo que você é recebido com festas, conforme o filho pródigo foi recebido, mas você começa de novo. Você vai chegar aqui na igreja, você vai ter que sentar no banco por uns tempos, você vai ter que demonstrar sua fidelidade para depois você começar o crescimento. Aí vem todas as áreas da sua vida, todas as 7 áreas. Aí começa tudo de novo. Às vezes nesse momento que você sai, às vezes você destrói a sua própria vida, destrói a vida de sua família. Aí quando volta, começa tudo de novo. Vamos lá em Provérbios 30, 7-9. Duas coisas te peço. Não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Amado, isso aqui é uma oração. Vamos ler de novo. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Olha que oração tremenda que está aqui em Provérbios. Nós precisamos, na verdade, das nossas necessidades. Só que ao longo da nossa vida, as nossas necessidades elas vão aumentando, não vão? Quem, por exemplo, não é casado, não tem cuidado da esposa. Então Deus não precisa preocupar com isso. Mas quando você casa, já criou uma necessidade. Então Deus vai te dar o sustento para suprir essa sua necessidade. Aí você precisa de moradia, porque Deus não quer que filho dele nenhum more debaixo da ponte. Aí Deus vai, supre essas necessidades. Daí a pouco você tem um filho. Deus vai suprindo a necessidade. Daí a pouco você precisa de um carro. Deus supre. Mas como que Ele vai suprindo isso? Através da sua fidelidade. Então a chave para o crescimento financeiro chama-se fidelidade. Em todas as áreas. Você tem que ser fiel no casamento, fiel na sua carreira profissional. Você tem que ser fiel em todas as áreas. Depois que você é fiel em todas as áreas, aí Deus começa a te prosperar. Lá em Romanos 13, 8.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Nós temos que ter muito cuidado com dívidas. A dívida ela não é de Deus. Quando você começa a ficar devendo, a coisa começa a complicar. Que começa a cobrar juros, aquela confusão. Às vezes você não consegue dormir de noite pensando naquilo. Então nós temos nosso risco, mas nós temos que ter risco calculados. Existe até um índice, eu acho que é do IBGE, eu não trouxe ele aqui para vocês, mas existe, depois a gente pode até pesquisar, existe uma porcentagem da nossa renda familiar que a gente tem que designar para cada coisa. Acho que eu me lembro mais ou menos que 30% da sua renda, 30% dos seus 90%, que nós somos crentes, né? Você gasta com moradia. Se eu não me engano, 8%, 15% com alimentação, 8% com educação, 5% eu acho que é com lazer, e vai aí por diante. Eu não sei todos os dados, não. Mas existe uma regra para ser seguida, que se você realmente seguir aquilo ali da maneira certa, vai dar certo. Aí você vai conseguindo ser fiel. Aí você vai conseguindo crescer. Amém? Amados, vamos ficar de pé, nós vamos orar nessa noite. Renaldinho, pega o violão aqui. Nós vamos orar nessa noite. Deus eterno Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus. Eu te apresento a cada um aqui nessa noite, Senhor. Eu profetizo vitória financeira sobre essa igreja, Senhor. Eu não sei aqui, às vezes eu não conheço todos. Mas às vezes tem pessoas que podem estar passando, às vezes, por problema financeiro. Mas de repente, esse problema financeiro que essa pessoa está passando, às vezes não quer dizer que ele precisa de um aumento salarial. O aumento salarial é até bem-vindo, mas depois que nós realmente estivermos preparados para receber, que o Senhor Deus só possa preparar cada um nessa noite para realmente saber lidar com as suas finanças, para saber realmente, Senhor, que o dinheiro trabalha para nós. Nós podemos entender, ó Pai, nessa noite, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Nós podemos entender isso aqui nessa noite. E cada um possa sair daqui, não da maneira que entrou, mas que essa pregação de hoje que veio de Ti, Senhor, possa realmente mudar a vida de pessoas aqui. Às vezes não o que foi dito aqui hoje por mim, mas às vezes só possa despertar dentro de cada um a vontade de crescer em todas as áreas. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor não quer que nós passamos por dificuldade aqui nessa terra. Mas o Senhor é Pai. O Senhor sabe o momento certo de nós recebermos. Às vezes o Senhor, no momento que nós estamos sendo fiel, que o Senhor vem para nos abençoar, aí de repente nós nos mudamos a direção, nós mudamos a trajetória da nossa vida. Aí de repente o Senhor fala assim: não é hora do meu filho receber. Às vezes Ele quer nos dar, porque o pai sempre quer servir o filho. O pai quer sempre o melhor para o filho. Mas o filho tem que demonstrar que realmente ele acredita nele e que ele quer crescer. Que pessoas aqui possam realmente começar a acreditar neles mesmos, que eles têm condições. Às vezes tem pessoas aqui hoje que têm o sonho, às vezes, de comprar uma casa. Pode ficar tranquilo. Seja fiel a Deus. Não importa o que você ganha. Eu profetizo aqui nessa noite que quem quer comprar uma casa aqui hoje vai comprar. E
que pessoas vão chegar perto de mim daqui uns meses e vai falar assim: Tatão, aquilo que você falou lá na igreja, você profetizou que eu iria comprar uma casa, eu comprei. Não porque eu estou falando, mas é porque Deus é fiel. Deus é fiel. Basta você ser fiel a Ele, a palavra dEle. E que você não fique de braço cruzado. Quantas portas que Deus já abriu para você e você não foi lá passar nela. Mas nós não podemos perder a oportunidade na vida da gente. Nós não podemos perder a oportunidade. Oh Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor realmente não deixa essas pessoas aqui perder a oportunidade em todas as áreas de suas vidas. Santo Deus maravilhoso, Tu és santo, Senhor Deus. Tu és digno, Senhor Deus. Sei que o Senhor não deixa faltar nada para os Teus filhos. Santo Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Santo Deus, que pessoas possam sair daqui diferente hoje, Senhor. Possam começar a entender que a situação financeira dela tem jeito, eu tenho certeza que tem. Que o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir. Tenha certeza disso, Senhor Deus. Senão não estaria aqui, ó Pai. A gente vê tantas pessoas chegando na Tua presença, com a vida toda destruída, o casamento, às vezes a pessoa está sem emprego, às vezes está entregue à bebida, às drogas, e de repente a gente vê aquela pessoa fiel, às vezes passa por um deserto. Para nós chegarmos na terra prometida, nós temos que passar pelo deserto. Não tem como chegarmos lá sem passar pelo deserto. Mas o tempo que esse deserto vai durar, o tempo que nós vamos ficar nele, depende de nós. Tem gente que morre no deserto, mas tem pessoas que ficam ricas no deserto e que passa pelo deserto e nunca mais volta nele. Santo Deus, Tu és maravilhoso, Senhor Deus, que eu possa realmente suprir as necessidades da igreja, Senhor. Nós sabemos que de acordo com a vida da gente de acordo que a gente vai crescendo, o tempo vai passando, as nossas necessidades vão aumentando. Mas o Senhor diz na Tua palavra que as nossas necessidades serão supridas. E eu creio nisso. Santo Deus, Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Tu és santo, Senhor Deus. Tu és fiel para cumprir, Pai. Santo Deus. Amém, amém. Vamos dar uma palma para Jesus nessa noite? Amados, agora nós vamos ter a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. Isso é uma alegria muito grande para nós. Não adianta nada nós termos uma semente muito boa se nós não tivermos lugar para plantar essa semente. Esse meieiro, ele planta na terra do fazendeiro, mas é porque o fazendeiro concedeu essa terra para ele chegar lá e plantar a semente. Porque de nada adiantaria se ele tivesse cheio de sementes, se esse fazendeiro não desse um lugar na terra lá para ele plantar. Assim é no reino de Deus. Nós temos o privilégio de ter uma terra fértil para nós plantarmos a nossa semente. Então nós vamos fazer isso nessa noite, e nós vamos fazer isso com bastante alegria. Porque Deus quer que façamos com muita alegria. Te busco, te procuro, ó Deus.
Te busco, toda hora espero em ti, revela pra mim. Dizer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Dizer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos lá. Senhor, quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Eu mando um abraço para o pastor Lúcio, que está ali nos visitando. Obrigado. Quem mais está nos visitando nessa noite? Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre, tá? Então vamos ficar de pé para nós encerrarmos o culto. Deus eterno Pai, nós agradecemos pela presença de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa realmente derramar bênção sobre essa igreja, Senhor Deus. Que a partir de amanhã, Senhor Deus, ninguém aqui seja da mesma maneira. Que o Senhor possa ter ensinado algumas coisas sobre finanças que pode mudar a vida desse povo que está aqui, ó Pai. Que o Senhor possa realmente abençoá-los em todas as áreas, inclusive na finança, Senhor. Pai, que o Senhor possa conduzir essas pessoas até as suas residências, Senhor Deus, com toda a segurança do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Está encerrado.